Quando a gente está falando de uma redução, esse elemento está ganhando elétron. Se ele está ganhando elétron, ele está diminuindo o NOx. Por quê? Se ele está ficando mais negativo, né, que o elétron é uma partícula negativa, então se ele está ganhando elétron, ele está ficando mais negativo, então o NOx está diminuindo, então ele está sofrendo uma redução. Por outro lado, na oxidação, a gente já tem o quê? Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre reações redox? Então, galerinha, o papo de hoje é sobre reações de redução e oxidação. Nessa aula a gente vai fazer um bem bolado assim, né? Revisando um pouquinho sobre NOx e depois entendendo como é que funcionam essas reações de oxirredução, como a gente chama os reagentes, né? O que é um agente oxidante, o que é um agente redutor. A ideia dessa aula é entender tudo isso e no final vou fazer um exemplozinho aqui pra gente, tranquilo? Além dessas aulas, galera, a gente está fazendo várias aulas para vocês, tanto de química, cálculo, física, de diversas matérias. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal não, dá um like aqui se você curtiu o vídeo, que aí você vai ficar sempre sabendo das novidades. Na verdade, para saber das novidades, você pode ativar o sininho, né? Que sempre que você ativar, sempre que tiver vídeo novo, sempre que tiver novidade, você vai saber aí. Então, se inscreve no canal e ativa aí o sininho. Tranquilo? Então, chega de papo, né? Vamos falar um pouco de reações redox. E como eu comentei com vocês, a gente começa relembrando um pouco sobre NOx. Para quem não lembra o que significa NOx, né? Ou não viu no ensino médio, isso significa número de oxidação. E ele está me dizendo o quê? Ele está me dizendo qual é a carga daquele átomo na molécula. Então, a gente sempre vai falar do número de oxidação de um elemento naquela molécula, belezinha? Eu trouxe aqui um exemplo, ó, várias moléculas com bromo. Aqui nós temos o nosso Br2, aqui nós temos o KBr, né, que é um sal, e aqui nós temos o HBrO2, que é um ácido. E eu vou calcular, né, dar uma relembrada de como a gente calcula o NOx desse átomo, né, no caso eu escolhi o bromo, por isso que eu destaquei aí, nessas moléculas, tá bom? Para fazer esse cálculo, aí que vem aqui, ó, um lembretezinho para vocês. Deixa eu jogar aqui para cima porque meu rostinho vai tampar. Alguns NOx que a gente tem que saber de cabeça, assim, o pessoal costuma cobrar que a gente saiba eles de cabeça. O primeiro são substâncias simples, onde o NOx é zero. O que é uma substância simples? Substâncias onde a gente só tem um elemento químico, como por exemplo H2, O2, N2, ou algum elemento metálico, a gente vai ter sempre o NOx zero, porque é uma substância simples. Belezinha? O oxigênio, normalmente, ele tem o NOx menos 2, tá bom? Ele pode variar, pode ser menos meio e menos 1, mas normalmente ele vai ser menos 2, por isso eu botei um asterisco aqui, belezinha? O hidrogênio, normalmente, ele vai ser mais 1, ok? A gente também pode encontrar hidrogênio menos 1, que é o caso dos hidretos, mas normalmente ele vai ser mais 1, por isso eu botei aqui o asterisco também, ok? Os metais alcalinos, quando ligados, eles vão ter NOx mais 1. Para quem não lembra, os metais alcalinos são os elementos da família 1A. Vou botar aqui para vocês, ok? E os alcalinos terrosos vão ter NOx mais 2. Para quem não lembra, os alcalinos terrosos são da família 2A, ok? Esses NOx, normalmente, a gente precisa saber de cabeça, ok? Então, substância simples, NOx zero, oxigênio normalmente menos 2, hidrogênio normalmente mais 1, metais alcalinos mais 1, metais alcalinos mais 2, NOx mais 2, ok? Alcalinos terrosos, NOx mais 2. Então, vamos lá calcular então aqui o NOx do bromo. A gente começa aqui com substância simples. Substância simples, galera, que eu acabei de falar. Como a gente só tem um elemento aqui que é o bromo, o NOx dele vai ser 0. Belezinha? Vamos passar aqui para o KBr. Cara, se eu olho lá na tabela periódica, o potássio ele está na família 1A. Então o NOx dele vai ser mais 1. Como eu vou calcular aqui do bromo? A molécula tem carga? Não tem. Então o NOx do bromo vai ser mais 1 com mais X igual a
Zero, porque não temos uma carga aqui. Então, com isso, galera, x vai ser igual a menos 1. Então, o nosso NOx, nesse caso aqui, é menos 1. Belezinha? Aqui no HBrO2, o hidrogênio, normalmente, ele é o quê? Mais 1. O oxigênio, normalmente, ele é o quê? Menos 2. Ok? Então, vamos calcular isso? Como também aqui não tem carga, né? Vai ficar... Vou botar aqui um pouquinho mais para o lado, porque meu rosto vai tampar, né? Vamos ficar com mais 1, com mais x, que é o monóxido do bromo, com mais 2, porque tem 2 oxigênios aqui, belezinha? Vezes menos 2, que é o nóxido do oxigênio. Isso tudo tem que ser igual a 0, ok? Meu rosto está tampando, mas aqui tem o 0. Calculando tudo isso, nós vamos ter que o nóxido do bromo vai ser igual a mais 3. Belezinha? Então, daí você já repara numa coisa, que aqui o nóxido do bromo está 0, aqui ele está negativo, está menos 1, e aqui ele está positivo, ele está mais 3. Aí eu te faço uma segunda pergunta. Se o bromo tem vários NOx, ele pode ir para um NOx maior, ele pode ir para um NOx menor? Pode. E como esse NOx varia? Como o NOx do elemento varia? Ele vai variar quando a gente tiver, galera, reações de oxirredução ou reações redox, que é o tema da nossa aula, que são reações que estão ocorrendo nada mais, nada menos do que transferência de elétrons. Então, à medida que um elemento ele ganha ou perde elétron, ele vai aumentar ou diminuir o seu NOx, ok? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de uma redução, esse elemento está ganhando elétron. Se ele está ganhando elétron, ele está diminuindo o NOx. Por quê? Se ele está ficando mais negativo, né, que o elétron é uma partícula negativa, então se ele está ganhando elétron, ele está ficando mais negativo, então o NOx está diminuindo, então ele está sofrendo uma redução. Por outro lado, na oxidação, a gente já tem o quê? Um elemento perdendo elétron. Se ele está perdendo elétron, ele está ficando mais positivo. Então, o NOx está aumentando, ok? Então, perde elétron, o NOx aumenta, a gente está falando de uma oxidação, ok? Então, é dessa forma que o NOx vai variar, através de reações de oxirredução, onde elétrons vão estar sendo transferidos. Quem ganha elétron, diminui o NOx. Quem perde elétron, aumenta o NOx. Quem ganha elétron está sofrendo redução, quem perde elétron está sofrendo oxidação. Então, vamos entender agora como essas reações acontecem através das semi-reações. O que vai ser essa semi-reação? Vai ser uma forma da gente representar ou uma reação de redução ou uma de oxidação. E por que ela é semi-reação? Porque aqui não é uma reação redox. Eu estou apresentando só a parte da redução ou só a parte da oxidação. Por isso que a gente chama de semi-reação, ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho a prata mais ganhando um elétron, virando prata zero. Ou seja, ela está indo de prata mais para prata zero. Ela está diminuindo o NOx, está sofrendo uma redução. E aqui eu tenho o cobre, que está perdendo 2 elétrons, indo para cobre 2, ok? Então aqui eu estou numa reação de oxidação. E se eu tenho aqui alguém reduzindo, eu vou ter alguém oxidando. Esse elétron ele pode ser transferido. Ó. Aqui do cobre que está perdendo, a prata pode estar ganhando esse elétron. Ok? Sendo que para essa reação acontecer, a gente tem que ter um balanço de elétrons. Por exemplo, a prata está ganhando apenas um elétron, mas o cobre ele tem 2 para dar. Então, essa reação, a gente vai precisar de 2 pratas ganhando 2 elétrons para virar 2 pratas zeros, para a gente ter aqui um balanço de elétrons e poder ter essa reação de oxidação. O que eu fiz, na verdade, foi multiplicar essa reação de cima por 2. Belezinha? E quando eu somo essa reação, eu tenho, então, a minha reação redox, que ela vai ser o quê? 2 pratas reagindo com um cobre. O elétron, tenho 2 elétrons aqui no reagente, 2 elétrons no produto, eu posso cortar. Isso eu vou estar formando, então, um cobre 2+,
mais 2 prata zero. Belezinha? Isso, então, é minha reação redox. E eu também posso chamar ela da minha reação global, onde eu estou aí mostrando quem reage e quem reage não, quem oxida e quem reduz. E esses elementos que eles vão estar sofrendo reação e oxidação, eles vão ter um nomezinho. Então, é isso que a gente vai falar agora, de quem é o agente oxidante e o agente redutor, tá bom? O agente oxidante, se ele é o agente oxidante, é porque ele está fazendo o outro oxidar, ok? Assim como o agente redutor, ele faz o outro reduzir, tá bom? Se ele está fazendo o outro oxidar, o que está acontecendo com ele? Ele está reduzindo, tá bom? Porque na redução a gente está ganhando elétron. Se a gente está ganhando elétron, a gente está ganhando elétron de quem a gente está fazendo oxidar, tá bom? Então, mesma coisa, o agente redutor, ele vai fazer o outro reduzir, então ele vai sofrer a oxidação, ele vai perder elétron, tá bom? Então, vamos lá, agente oxidante faz o outro oxidar, mas ele mesmo reduz. O agente redutor, ele faz o outro reduzir, mas ele mesmo oxida. Tranquilo? Então, já que a gente já deu os nomes, vamos fazer um exemplo? Mas antes de fazer um exemplo, eu sugiro que você dê um print nessa tela, porque esse resuminho vai ajudar você a lembrar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Tranquilo? E que é o agente oxidante reduz, né, sofre a redução, e o agente redutor sofre a oxidação, tá bom? Essa tela, né, é um resuminho aí, mas eu queria lembrar vocês, cara, que se vocês olharem aqui embaixo na descrição, a gente também tem um link aí para vários resuminhos. Então, clica aí que você vai ver resuminho de diversas matérias, porque a gente preparou com muito carinho aí para ajudar vocês. Então, não deixa também de dar uma olhada nos resuminhos. E se inscrevam no canal, dê um like aí se gostou do vídeo e ative o sininho também para quando chegar vídeo novo você ficar sabendo, tá bom? Mas não deixa de olhar os resuminhos não, que tem muita coisa legal para vocês. Mas então, indo para a nossa parte final da nossa aula, vamos então fazer um exemplo. Eu tenho aqui o ferro, que está reagindo com o oxigênio, formando Fe2O3. Essa reação que a gente tem quando a gente tem as coisas enferrujando. A gente está formando, na verdade, esse óxido de ferro. Então, vamos entender o que está acontecendo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear essa reação. A gente tem um ferro aqui e 2 ferros aqui. 2 oxigênios aqui e 3 aqui. Então, a gente precisa balancear. Então, essa reação a gente precisa de 2 ferros para reagir com 3 oxigênios. Belezinha? Na verdade, 3 sobre 2. Tá bom? Porque 3 sobre 2 vezes 2 vai dar aí o meu Fe2O3. Tranquilo? Então, já balanceamos essa reação. Agora, vamos entender quem está oxidando e quem está reduzindo. Vamos lá. Aqui o ferro, substância simples. Substância simples, NOx, 0. O oxigênio está sozinho. Substância simples, NOx, 0. Aqui, o oxigênio tem NOx quanto, galera? Menos 2. Belezinha? Para a gente zerar, menos 2 vezes 3, menos 6. Para a gente conseguir zerar aqui, galera, o NOx desse ferro aqui tem que ser o quê? Mais 3, porque mais 3 vezes 2, mais 6. E com isso, a gente zera. Ok? Tá. Então, aqui a gente tem que o ferro ele está aumentando o NOx. Se ele está aumentando o NOx, ele está oxidando. Belezinha? Já o oxigênio, ele está reduzindo o NOx. Ele está indo de 0 a menos 2. Então, ele está reduzindo. Belezinha? E agora, os nomes. Se o ferro está oxidando, ele vai ser o quê? O nosso agente redutor. Tranquilo? E se o oxigênio está reduzindo, ele vai ser o nosso
agente oxidante. Belezinha, galera? Então é assim que a gente consegue identificar quem está reduzindo e quem está oxidando, quem é o nosso agente redutor e o nosso agente oxidante. Tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí, se inscreve no canal e dê seu like. Abraço!